Boa turma, como prometido, disse que ia gravar um vídeo da resolução das questões. Então são 7 questões que falta a gente responder, então vai ser um vídeo um pouquinho longo. Vou tentar responder cada questão. Então vamos lá. Questão 2, né? A 1 a gente já tinha feito. Decomponha o radicando em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor da expressão. Então vamos lá. O primeiro aqui é o item A, certo? Que é o mais simples aqui, ó. Primeiro eu vou decompor 49 em fatores primos. Tenho que lembrar quem são os fatores primos, né? Vou escrever aqui, para a gente lembrar. Os fatores primos, o primeiro número primo é 2, o segundo é 3, o terceiro é 5, aí vem 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante, beleza? Como eu disse na aula, tentem decorar pelo menos os primeiros 10 números primos, isso vai ajudar bastante. Então se eu for decompor 49 fatores primos aqui, então vamos lá. 49, não divide por 2 porque não é par, não divide por 3, porque se você fizer aqui, ó, 4 mais 9 dá 13, né, isso aqui. 13 não divide por 3, né, se você tiver dúvida você pode fazer assim, ó, 1 mais 3, 4, aí fica claro que não divide por 3, beleza? Então, feito isso aí, a gente vai para o próximo número primo, que é 5. A gente sabe que um número ele é divisível por 5 quando ele termina ou em 5 ou ele termina em 0, beleza? Nesse caso aqui não é. Então, vem para o próximo que é 7. E a gente sabe que 49 é múltiplo de 7, então divide, né? 49 dividido por 7 dá 7. Novamente aqui, como 7 é um número primo, só divide por ele mesmo, isso aqui dá 1. Então eu sei que 49, ó, aqui se repetiu duas vezes, é 7 elevado ao quadrado. Então aplicando as propriedades que a gente viu, a gente pode responder esse radical aqui, ó, da seguinte forma. Raiz quadrada de 49, onde tem 49 eu posso colocar 7 ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado. Aí aqui a gente vai aplicar aquela propriedade que a gente viu, ó. Índice, mesmo valor do expoente, o número aqui é positivo, então a gente já pode cortar direto, ó. Corta o radical com o expoente. Então a resposta aqui, ó, é o número 7, beleza? Bem tranquilo, né? Vamos para o B aqui, certo? Vamos para o B. O B, eu vou ter que decompor 729, certo? Primeiro decompor em fatores primos, depois eu trabalho no radical. 729, você tem sempre que analisar. Divide por 2, vocês vão ver que não divide. Divide por 3, é só você analisar, somar aqui, ó, 7 mais 2 mais 9. 7 mais 2, 9 mais 9, 18. 18 divide por 3, né? Você pode fazer aqui 1 mais 8, que dá 9. Então, se a soma aqui deu um divisível por 3, quer dizer que o número maior também dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir esse carinha aqui, ó, por 3, beleza? 729 dividido por 3, quando você dividir, isso aqui dá 243, certo? 243, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, coloco 2, vai 1, 3 vezes 2, 6, que 1 que subiu 7. Novamente divide por 9, quando você dividir isso aqui por 9, dá 81. Por 9 não, né? Por 3. Lembrando que você tem sempre que perguntar, divide por 2, aí você vai ver que não divide porque ele não é par. Divide por 3, a soma aqui dos algarismos dá um múltiplo de 3, 12 mais 4 mais 3 dá 9, então divide, por isso que eu dividi. A 81 aqui a gente sabe, já vai direto, 81 dividido por 3 dá 27, 27 dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 como ele é primo dá 1. Então eu sei que 729, o 3 se repetiu quantas vezes? 6 vezes, é 3 elevado a 6. Então aplicando aqui no cantinho a propriedade do radical, ó, eu sei que raiz sexta de 729, eu posso substituir, aqui não vai ficar legal, né? Deixa eu pegar isso aqui, trazer para cá. Trazer para cá, beleza? Vamos lá. Raiz sexta de 729, eu posso transformar isso aqui, ó, na raiz sexta, 729, a gente acabou de ver que é 3 elevado a 6, estava botando 36. 3 elevado a 6. Ó, índice igual a expoente, a gente vai aplicar a propriedade, ó, vai cortar, vai cancelar o radical com o expoente. Depois que você cancelou, é só você correr para o abraço, beleza? Cancelou, já vai direto para a resposta.
Lembrando que aqui tem que ser positivo, né? O número, se for negativo, a gente tem que analisar de forma diferente. Então a resposta aqui é 3, certo? Vamos aqui, agora, deixa eu ver aqui o 6, o C, né? Vamos para o C. Acho que aqui o espaço dá para fazer todas. A raiz quarta de 625. Na verdade eu vou decompor primeiro, né? Vou decompor 625 em fatores primos. Vamos lá. Olha, eu sei que esse número aqui ele é divisível por 5, porque ele termina em 5 ou em 0. Mas antes de eu começar, eu tenho que verificar se ele não é divisível por 2 ou por 3. Por 2 não é, porque aqui é um número ímpar. Por 3, quando eu somar aqui, ó, 6 mais 2 mais 5, 6 mais 5, 11, mais 2, 13. 13 não divide por 3, então ele não é divisível por 3. Eu já vou direto por 5 aqui, ó. Quando eu fizer essa divisão aqui, 625 dividido por 5, dá 125, certo? Aí novamente só vai dividir por 5 aqui, que vai dar 25, por 5 aqui de novo, aqui vai dar 5, como 5 é primo, só divide por ele mesmo. Então eu sei que 625, vou colocar aqui embaixo, ó, 625 é o 5 elevado à quarta potência. Isso implica que eu posso analisar isso aqui de outra forma. Raiz quarta de 625 é igual a raiz quarta de 5 elevado à quarta. Aí eu vou aplicar aquela propriedade. Índice igual a expoente, a gente cancela o radical com o expoente aqui. Vai sobrar apenas o 5. Essa é a minha resposta. Beleza? Vamos aqui agora. Vou fazer até o D. Aí o E e o F é com vocês, turma. Beleza? O D que ele é um pouquinho meio longo. Mas dá para fazer tudo, certo? Aqui, ó. Vou fazer o D bem nesse cantinho aqui, ó. D. Vou decompor 1024. Fazer até um traço maior. Vou decompor 1024. Como é que a gente vai decompor? Tem que analisar sempre em relação aos números primos aqui, ó. Ele é um número par, então logo vai dividir por 2. Então coloca aqui o 2. 1024 dividido por 2 dá 512, certo? Como é par, novamente dividido por 2. 512 dividido por 2 dá 256, né? Novamente dividido por 2 porque é par. Isso aqui dá quanto? Dá 128. 128. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4. Como subiu 5, 2 vezes 1, 2. Divide aqui por 2 de novo, dá 64. E daqui para baixo é um leite, né? A gente sabe fazer. Isso aqui dá 32 por 2. Aqui dá 16, que divide por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, por 2, dá 2, quase não deu aqui, né? E aqui dá 1, que é o nosso sonho. Então, sei aqui, turminha, deixa eu só subir aqui para ficar melhor. Eu sei aqui que 1024, certo? Eu vou colocar aqui, ó, 1024 é o 2 elevado a quanto? Quantas vezes se repetiu o 2 aqui, ó? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 2 elevado a 10. Lembrando que aqui, né, a decomposição é um produto desses fatores primos. Como deu a mesma base, você repete a base e somos expoentes. Por isso que aparece o 10 ali. Então, se eu quero trabalhar a raiz décima de 1024, eu posso substituir isso aí pela raiz décima de 2 elevado a 10, né? Porque 1024 eu acabei de provar que é 2 elevado a 10. Aí a gente corta o índice com o radical, porque são iguais. E aqui vai ficar 2 como resposta. Beleza? Então eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui o A, o B, o C e o D. O E e o F é com vocês. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Questãozinha também de propriedade de radicais. Certo? Vamos lá. Aqui a atividade é só toda sobre radicais. Determine o valor do número x em cada uma das atividades, das igualdades. Então vem aqui, ó. A primeira igualdade é raiz, a 14ª raiz de 2 elevado a 8 é igual x, raiz aqui de índice x, 2 elevado a 4. Beleza, né? Se é uma igualdade, turma, eu tenho que chegar no mais igual possível aqui. Como aqui tem duas formas de fazer. Eu posso ir multiplicando aqui esse radical para chegar aqui, ou então posso dividir. Eu gosto de fazer dividido.
Por que eu vou fazer dividindo? Ó? Porque aqui o expoente aqui é 4 e aqui é 8. Então eu posso dividir aqui por 2. Então vou repetir aqui, ó. Vai ficar raiz, vou deixar um espaço aqui, ó. 2 elevado a 8. Como eu disse, ó, eu vou dividir por 2. Vou dividir por 2 aqui. Mas por que você dividiu por 2, professor? Porque eu quero chegar no mesmo expoente do outro lado ali, para a gente igualar, certo? Então vai ficar ó, x 2 elevado a 4. Quando eu dividir por 2 aqui, a propriedade diz que eu tenho que dividir por 2 os dois números, porque aqui são múltiplos, certo? Então eu vou dividir esse aqui, ó, por 2 também. Então a minha raiz vai ficar o seguinte, ó, 14 dividido por 2 dá 7. 2 elevado a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Igual a raiz de índice x de 2 elevado a 4. Olha, se essas duas coisas são iguais aqui, ó, raiz sétima de 2 elevado a 4 é igual a raiz de x aqui, ó, raiz de índice x 2 elevado a 4. Perceba que os radicais são iguais. Então, para essas raízes ter o mesmo valor, isso só vai acontecer quando os índices forem iguais, quando o x for igual ao número 7. Então, por isso que a resposta aqui, ó, é x igual a 7, beleza? Fazer de outra cor aqui o b, para ficar bem claro para vocês aí, ó. B é raiz ali, ó, 15ª raiz de 10 elevado a 5 é igual a raiz cúbica de 10 elevado a x. Então, como aqui eu vou fazer a mesma análise, ó. Esse aqui é menor, então eu vou simplificar esses para chegar no índice 3, certo? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Vou fazer assim. Deixar o 15 aqui. 10 elevado a 5 igual aqui, ó, 3, 10 elevado a x. Aqui prestem atenção. Se eu quero chegar em 3, então eu tenho que dividir esse meu índice aqui por um número cuja resposta dê 3, que no caso aqui vai ser o 5. Quando eu dividir 15 para 5, dá 3. Se eu dividir aqui, ó, 5 e 15 são múltiplos, então eu também tenho que fazer essa divisão aqui. Eu vou dividir por 5 aqui também. Então vai ficar o seguinte, ó, raiz, 15 dividido por 3, por 5, 3. Então fica raiz cúbica de 10, 5 dividido por 5, 1. Não precisa colocar, mas eu vou colocar aqui só para ficar claro no nosso exercício, beleza? Então ficou a raiz cúbica de 10. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 10 elevado a x. Olha, eu tenho aqui ó, dois radicais que eu estou afirmando que são iguais, onde o índice é 3 e a base aqui ó, do radicando é 10. Então, para ter a mesma resposta, isso aqui só vai ser igual quando esses dois expoentes forem iguais. Então, eu posso afirmar aqui ó, que x é igual a 1, beleza? Chego direto na resposta. Vamos para o C. O C é o seguinte, ó. C, raiz oitava de 5 elevado a 4 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Beleza, show de bola. Mesma análise, ó. Eu vou simplificar isso aqui para chegar no mais próximo disso aqui, ó. Lembrando que quando não tem um número aqui, a gente sabe que é 2, né? Mas eu não vou colocar. Então, vou simplificar esse meu índice aqui para ficar igual a esse. Eu poderia muito bem sair multiplicando aqui para chegar no 8, depois fazer a igualdade, isolar o x, só que dessa forma aqui já sai direto. Ó. Como eu quero transformar esse 8 num 2, então eu vou dividir aqui por 4. E aqui também, porque a propriedade diz que quando o índice e o expoente aqui são múltiplos, eu posso dividir por uma constante os dois números, que no caso eu vou dividir por 4. Então eu vou ter o seguinte, ó, raiz, 8 dividido por 4 dá 2, então fica raiz quadrada de 5, 4 dividido por 4, 1. Esse 1 não precisa nem aparecer, né? Então ficou raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Para esses dois radicais aqui serem iguais, ter a mesma resposta, esses expoentes também tem que ser igual. Como aqui é 1 e aqui é x, então posso afirmar que x tem que ser igual a 1. Beleza, né? Vamos aqui, ó. Agora para o D, que eu vou fazer todas, não vou deixar nenhuma para vocês. Vai ficar aqui, ó. Raiz décima de 10 elevado a 5. Oxi, errei aqui, né?
é raiz décima de 6 elevado a x é igual aqui, ó, raiz quinta de 6, certo? Aqui tem duas formas. Você vai simplificando, você pode multiplicar. Da mesma forma, você vai chegar, tá ok? Da mesma forma, você vai chegar aqui. Nesse caso aqui, para chegar direto, eu preferi multiplicar, tá ok? Preferi multiplicar. Como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou deixar isso aqui desse jeito, ó. Raiz décima de 6 elevado a x. É só para mostrar a vocês que tanto faz a gente dividir como a gente multiplicar. Também chega no mesmo resultado. Eu vou trabalhar com esses 5 aqui. Então eu vou deixar um espaço aqui, o 6 e o espaço. Olha, eu quero chegar aqui e fazer esse 5 virar o 10 para igualar os radicais, certo? Eu só vou igualar quando o índice ou o expoente aqui forem iguais, nos dois aqui, certo? Ou um ou outro for igual ao outro. Então, para transformar esse 5 em 10, eu tenho que multiplicar por 2. A propriedade dos radicais diz que se eu multiplicar o índice aqui, eu também posso multiplicar meu expoente aqui, ó, pela mesma constante. Como o expoente aqui é 1, eu vou multiplicar por 2. Beleza? Então vai ficar 1 vezes 2. Aí eu vou trabalhar agora, né? Ó. A raiz décima de 6 elevado a x é igual. Aqui eu já chego onde é que eu quero. 5 vezes 2, 10. Raiz sexta, 1 vezes 2, 2. Então ficou raiz décima de 6 elevado a 2. Eu falei raiz sexta, né? Mas vocês desconsiderem. Olha, índice igual, a base aqui na potência e no radicando também são iguais. Então esses dois radicais aqui só vão ter a mesma resposta quando esses expoentes forem iguais. Então posso afirmar aqui, ó, que só vai ser igual quando o x for igual a 2. Beleza? Tranquilo, né? Questãozinha boa. Vamos para a questão 4. Lembrando que tem mais questão aqui para baixo, né? Dividido o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, diferente de zero, simplifique os radicais. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Essa questão é semelhante à que a gente fez aqui, tá ok? A gente pode multiplicar ou dividir o índice. No caso aqui, o problema já está dizendo que a gente vai dividir, né? Dividir do índice. Então, vamos aqui dividir. Vamos embora. Aqui, ó. Raiz, 15ª raiz, acho que é melhor fazer aqui fora. Vamos lá, o A. Fazer aqui, ó. 15ª raiz de 2 elevado a 5. Perceba que o índice e o expoente são múltiplos. Quando isso acontecer, existe uma constante que divide os dois ao mesmo tempo. Que nesse caso aqui, ó, é o próprio 5, né? Então, eu vou dividir o 15 por 5 e o 5 por 5. Vou chegar no seguinte, ó. Raiz, 15 dividido por 5, 3. Cúbica de 2. 5 dividido por 5, 1. 1 não precisa aparecer, né? Então, fica raiz cúbica de 2. Só dividir, acabou-se, ó. O B, mesma ideia. Vou escrever aqui, ó. 14ª raiz de 3 elevado a 7. Aqui, ó. O índice e o expoente aqui do radicando são múltiplos. Quando isso acontecer, eu posso dividir esses números por uma constante, que no caso aqui vai ser o número 7, certo? O livro aqui foi muito bom desse primeiro exemplo, né? É bem tranquilinho. Então você vai dividir, ó. 14 dividido por 7 dá 2. Não precisa aparecer o 2 aqui. Então fica a raiz quadrada de 7 dividido por 7, 3. Raiz quadrada de 3. Agora aqui, ó, o C, beleza? 16ª raiz, vou colocar mais para cá, ó, 16ª raiz de 10 elevado a 4. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Do mesmo jeito que a gente fez a outra. Existe um número que divide tanto o índice quanto o expoente, que no caso aqui poderia ser 2, poderia ser 4, ok? Sempre tentem simplificar pelo maior. No caso aqui eu já vou dividir por 4, certo? Dividir por 4 aqui e vou dividir por 4 aqui. Aí você vai chegar na seguinte igualdade. 16 dividido por 4 dá 4. Então a raiz quarta de 10. 4 dividido por 4 dá 1. Não precisa aparecer. Então fica a raiz quarta de 10. Simplificando fica dessa forma. Vamos para D. Raiz décima de 5 elevado a 8. Olha, aqui esses números eram múltiplos um do outro.
15 é múltiplo de 5, 14 é múltiplo de 7, 16 é múltiplo de 4. Então ficava ótima a divisão. Já nesse caso aqui, ó, 8 não é múltiplo de 10. Mas existe um número que divide 10 e divide 8 ao mesmo tempo. Então a gente pode aplicar essa propriedade que a gente vem fazendo e dividir, ó. Que nesse caso aqui, turma, é o número 2. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Vou simplificar o meu radical por 2 aqui, ó. Então vai ficar 10 dividido por 2, 15, ou 5. Então vai ficar a raiz quinta de 5, 8 dividido por 2, 4. Então simplificando, fica dessa forma, beleza? Tranquilo, né? Vamos aqui, ó. Questão 5. Decomponha o radicando em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Então vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente sabe. Aqui eu vou fazer primeiro aqui do 32. Só lembrando que a gente tem que se lembrar sempre quem são os números primos, ó. 2, 3, 5, só fazer aqui, ajeitar aqui, ó. 2, 3, 5, sempre você fica torto, né? 5, 7, 9 não, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante, beleza? Esses são alguns dos primeiros números primos, tem outros bem maiores, né? Então vamos decompor primeiramente 32 em números primos. Vamos lá, fazer o A aqui, ó. 32 em números primos. Vou colocar aqui, né? Tentar fazer reto. Como é par, você vai dividir por 2, 32 dividido por 2 dá 16, 16 é par dividido por 2, que dá 8, que também divide por 2 dá 4, por 2 aqui dá 2, 2 é primo, só divide por ele mesmo aqui dá 1. Nosso objetivo aqui é chegar em 1. Ó, 32, eu posso dizer que é o seguinte, ó, o 2 apareceu quantas vezes? 2 apareceu 5 vezes. Então, simplificando aqui, ó, esse radical, vou ter o seguinte, que a raiz décima de 32, eu posso escrever da seguinte forma. 32, a gente acabou de ver aqui, né? Que é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Aí aqui a gente vai fazer o que fez na questão anterior. O índice e o expoente aqui do meu radicando, dá para simplificar. Existe um número que divide os dois. Que no caso é o próprio 5, né? Ó. Então eu posso fazer aqui, ó. Só o primeiro que eu vou fazer assim, os outros já vou tentar dividir direto, certo? Posso fazer assim, ó. Vai ficar 10 dividido por 5. 2 elevado a 5 dividido por 5. Ok? Vou fazer aqui embaixo, ó. Raiz 10 dividido por 5, 2. Então vai ficar raiz quadrada. 5 dividido por 5, 1. Raiz quadrada de 2. Essa seria a minha resposta. Simplificar mais que isso eu não posso. Beleza? Então essa seria a minha resposta. Vamos aqui, ó, para B. Raiz nona de 27. Então o primeiro passo aqui, turma, é decompor 27 em fatores primos. Ó. Então vamos lá. 27 não divide por 2. Divide por 3? Divide, né? 2 mais 7, 9. Então divide por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. 3 só divide por ele mesmo, porque é um número primo. Então aqui, ó, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, né? 3 apareceu 3 vezes. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ficar com raiz nona de 27. Só que no lugar de 27 eu vou colocar 3 elevado a 3. Aí já vou fazer direto aqui, ó. O índice e o expoente são múltiplos. Então dá para dividir os dois aqui, ó, por 3, certo? Vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Aí eu vou ficar o seguinte, ó. 9 dividido por 3 dá 3. Então vai ficar raiz cúbica, né? Vai ficar raiz cúbica. 3 dividido por 3 dá 1. Então o expoente aqui fica 1. Só que esse 1 não precisa aparecer. Então simplificando aqui, é a raiz cúbica de 3. Certo? Vamos aqui, ó, para C. Tentar fazer a C aqui, ó. 16ª raiz de 81. Númerozinho grande, né? Então vamos lá. Também não é difícil não. Vamos aqui, ó. 81, né? Vou decompor 81 em fatores primos.
Primeiro primo é o 2. 81 dividido por 2, a gente sabe que não, né? Porque 81 é um número ímpar. Então aqui, ó, 3 divide, né? Porque 8 mais 1, 9. E 9 dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Como a gente já fez aqui, ó, a gente não vai nem perder tempo. Vamos só copiar. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 só dividido por ele mesmo que dá 1. Então eu sei, turma, sei o seguinte, eu sei que 81 é a mesma coisa, ó. O 3 apareceu quantas vezes? 4 vezes. É a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então fazendo aqui, substituindo, ó, 16ª raiz, deixar um espacinho aqui, ó. 81 é 3 elevado a 4. Aplicar a propriedade que a gente viu aqui, ó. O índice e o expoente são múltiplos, então um pode dividir o outro, ó. 16 dividido por 4 dá 4. Então isso aqui vai ficar a raiz quarta de 3, né? Quando eu dividir aqui por 4 e dividir aqui por 4, o expoente aqui ficou 1. Não precisa aparecer. Então fica a raiz quarta de 1. Agora aqui, turma, eu vou escolher aqui, ó. Não, vou fazer aqui, ó. Esse e esse aqui, beleza? Vou deixar o E para vocês fazerem. Ver se dá certo eu fazer aqui, né? Acho que o F eu vou deixar para vocês que é grande, aí vocês vão praticando. Vamos aqui para o D, para a gente fazer, ó. Vai ficar, eu quero simplificar a raiz sexta de 16. Quero deixar o mais simples possível. Então eu vou logo decompor aqui, ó, 16 em fatores primos, né? 16 em fatores primos é fácil. Divide aqui por 2, porque ela é par, dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 aqui dá 2. Como 2 é primo, só divide por ele mesmo, dá 1. Então eu sei que 16 é a mesma coisa que 2, ó. O 2 apareceu 4 vezes. 2 elevado a 4. Então vem aqui, ó. Vai ser raiz sexta. Esse aqui é ótimo. Raiz sexta. Vou deixar um pouquinho afastado porque eu vou dividir aqui, ó. De 16. Aí 16 é quem? 2 elevado a 4. Beleza? Aí o que é que a gente vai fazer, ó? 6 e 4 não são múltiplos. A gente não pode dividir um pelo outro. Mas a gente pode achar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Que nesse caso aqui, ó, é o número 2. Vou dividir aqui o 6 por 2. E vou dividir aqui, ó, o 4 por 2. A gente vai chegar no seguinte, ó. Raiz. Vai ser raiz o quê? 6 dividido por 2, 3. Raiz cúbica de 2. 4 dividido por 2, 2. Então a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Beleza? A gente pode deixar isso aqui o seguinte, ó. Raiz cúbica, 2 elevado ao quadrado, 4. Então a resposta pode ser tanto essa como pode ser essa. Beleza? Vamos aqui, ó. Agora, vou fazer a E, certo? Aí vocês fazem a F. A E é o seguinte. Raiz oitava de 64. Beleza? Então vamos primeiro decompor 64 em fatores primos. Aqui, ó, 64 dividido por 2, fazer mais retinho aqui, né? Dividido por 2, 64 dividido por 2 dá 32, por 2 aqui dá 16. 16 a gente acabou de fazer, né? Por 2, vamos ver se dá aqui, ó. Dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Eu sei que 64, não vou nem repetir o 64 aqui, ó. É 2, 64 é 2 elevado a quanto? 2 elevado a 6. Então, simplificando aqui, ó, vai ficar raiz oitava de 2 elevado a 6. Só que agora eu vou simplificar aqui, ó. Esses não são múltiplos um do outro, mas existe um número que divide os dois ao mesmo tempo, que igual ao anterior é o número 2. Então eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Aí eu vou chegar numa raiz mais simplificada. Vai ficar o seguinte, ó. Raiz quarta, 8 dividido por 2 dá 4, né? De 2, 6 dividido por 2, 3. Raiz quarta de 2 elevado a 3. Aí se você quiser responder ali, ó, 2 elevado a 3 dá 8 e assim por diante. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo de verdade. A gente ainda pode, na verdade, simplificar isso aqui, mas eu vou deixar mais para frente, certo? Para as próximas atividades. Então a F é com vocês, certo? Vou destacar de vermelho aqui a que vocês têm que fazer, que no caso é apenas a F. Vamos lá para a questão de número 6.
Questão de número 6 diz o seguinte: determine o número real x das igualdades. Eu tenho deixado um espacinho aqui, né? Que dá certo deixar. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Ah, isso aqui é uma imagem só. Vamos trabalhar então com o que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. O A é o seguinte, ó. É a raiz de índice x da raiz sexta de 10. Isso aqui é igual a 24ª raiz de 10. Como é que eu vou chegar na igualdade aqui, né? Tem uma propriedade, turma, que diz que quando a gente tiver a raiz de uma raiz, isso aqui a gente pode escrever como um radical só, onde o índice vai ser o produto desses números aqui, ó. Então eu posso dizer que raiz de índice x da raiz sexta de 10 é a mesma coisa que a raiz de x vezes 6. Desse radical aqui, ó, desse radicando, que no caso é 10. É igual a 24ª raiz de 10. Ó, x, ó, então vejamos aqui, ó. Eu tenho dois radicais, eu estou afirmando que são iguais. O radicando aqui é 10, o radicando é 10, o expoente é tudo igual, o expoente é tudo igual. A única coisa que eu tenho que confirmar que vai ser igual, que tem que ser igual para isso ser verdadeiro, é esses índices aqui. Então, para isso acontecer, x vezes 6 tem que ser igual a 24. Quero o valor de x. Esse 6 vai passar dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4. Então, x nesse caso aqui só pode ser 4. Beleza? A solução aqui, x tem que ser 4. Vamos para o B. Fazer o B aqui de azul para diversificar um pouco. O B é o seguinte, ó, o mesmo esquema. A raiz quinta da raiz de índice x de 3. Isso aqui é igual a 15ª raiz de 3. Como é que a gente simplifica isso? Usando aquela propriedade que a gente viu aqui, ó. Quando a gente tiver a raiz de uma raiz, isso aqui eu posso escrever como um único radical, onde o índice é o produto dos índices aqui, o meu novo índice. Então aqui embaixo eu vou ter um radical só, onde o índice é 5 vezes x, o radical é 3. O radicando é 3. É igual aqui, ó, 15ª raiz de 3. Como é que a gente vai fazer, ó? Para isso aqui ser verdade, os radicandos são iguais. Para isso aqui ser verdade, ó, os índices têm que ser iguais. Então eu tenho que, para isso ser verdade, 5x, ou 5 vezes x tem que ser igual a 15. O único número que eu posso substituir aqui no lugar desse x, para que quando eu multiplicar pelo 5 o valor dê 15, só pode ser 3. Então nesse caso aqui, x só pode ser 3. E assim a gente acha os valores aqui. Beleza? Bem tranquilo, né? Questão de número 7. Escreva como um produto de radicais. Então vou tentar fazer aqui, turma, ver se dá certo. O que der para fazer aqui eu faço, o que não der eu faço aqui na frente. Então aqui, ó, produto de radicais. A raiz do produto 5 vezes 7 é igual àquela propriedade, né? A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Raiz de 5 vezes raiz de 7. Beleza, né? Show de bola, fácil de verdade. Ó, um macete aqui, ó, que o número de fatores vai ser o número de radicais. Lembrando que o índice aqui, ó, tem que ser o mesmo, certo? Se é quadrado, fica quadrado em todos. Se é cubo, fica cubo em todos. Se é quarto e assim por diante, certo? Então vamos lá, próxima questão. Raiz cúbica de A vezes X. Como tem dois fatores, né? A vezes AX é a mesma coisa que A vezes X. Então vai ficar raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de X. Tranquilo, né? Só para escrever dessa forma. Mesmo esquema aqui, ó, não importa se é uma potência, qualquer coisa. Só aplicar a propriedade. A raiz sétima do produto 3 ao quadrado vezes 11, você pode transformar isso aqui em duas raízes. Ó. Vai ficar a raiz sétima de 3 ao quadrado vezes a raiz sétima. Lembrando que você tem que manter o índice, né? Raiz sétima de 11. Acabou-se. A questão está pedindo só isso aí.
Mesmo esquema você vai fazer aqui, ó, raiz sexta de x vezes y. Como tem dois fatores, então vou ter dois radicais aqui, ó. Raiz sexta de x vezes a raiz sexta de y. Acabou, é só isso aqui. Agora aqui, ó, eu tenho três fatores, 2a e b. 2ab é a mesma coisa que 2 vezes a vezes b. Então aqui eu vou ter três radicais. Então vai ser, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de a. Vou fazer mais bonitinho aqui, né? Raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de b. Acabou, é só isso aqui pede problema, tá ok? Ó, turma, vamos para esse outro aqui. Esse aqui eu tive que dar uma paradinha e olhar como é que eu farei isso aqui. E eu percebi que aqui tem um erro, certo? Não existe nenhuma propriedade que me garante, pelo menos o professor aqui não está lembrado, que eu possa separar esses dois aqui. O que eu acredito que aconteceu? Eu acredito que o autor do livro, ele quis escrever isso aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado mais y. Isso aqui dá pra gente trabalhar. Por que dá pra gente trabalhar? Porque, ó, raiz cúbica, quando a gente está somando dois expoentes, quer dizer que antes houve uma multiplicação de potência de mesma base. Aqui seria o seguinte, ó, x ao quadrado vezes x elevado a y. Ó, multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e somos expoentes. Agora aqui sim eu posso escrever como um produto de radicais. Ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Aqui seria raiz cúbica de x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x elevado a y, certo? Aí dessa forma você consegue chegar na solução correta, que é a ponto livre, né? Aqui eu tenho certeza que o autor esqueceu um sinal de mais, beleza? Vamos para a última questão aqui. Decomponha o radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então vamos lá. Primeiro decompor aqui, ó, 10, né? Aqui, ó, 10. Decompor 10 em fatores primos. 2, né, dividido por 2 dá 5. 5 é primo, só divide por ele mesmo, né? Perca de tempo fazer isso aqui. 10 é 2 vezes 5. Então aqui, ó, a raiz quadrada de 10, isso aqui é o item A, né? 10 é 2 vezes 5. Eu posso escrever, ó, como a raiz quadrada de 2 vezes 5. Escrevendo como um produto de radicais, eu vou ter o seguinte, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5, né? Tranquilo de verdade. Mesmo esquema aqui, ó, no B. Fazer o B bem por aqui, bem pertinho. Mesmo esquema aqui no B, ó. Você, na verdade, não precisa nem decompor. Você pode exercitar a sua mente em pensar em um produto de números primos que vai dar a nossa resposta aqui, ó. Raiz quadrada de 21, né? Vou pensar em 21 como um produto de dois números primos. Aí vem na mente 3 vezes 7, ó. Isso aqui é a decomposição de 21, ok? Então, se eu quero calcular aqui, escrever como produto de radicais a raiz sexta de 21, sei que 21 é 3 vezes 7, e vai ficar a raiz sexta de 3 vezes 7. Aqui, ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Raiz sexta de 3 vezes a raiz sexta de 7. Tranquilo, né? Vamos para o C aqui, ó. O C é a mesma coisa, 35. Vou pensar em 35 como um produto de fatores primos. A gente sabe, ó, que 35 é 5 vezes 7. Aí morreu Maria Preá. Agora a gente vai botar dentro da raiz aqui, ó. É a raiz o quê? Que eu já esqueci. Raiz nona. Raiz nona. Uma raiz mais bonita aqui, ó. Raiz nona de 35. Só que 35 eu acabei de escrever como produto de fatores primos aqui, ó. É a raiz nona de 5 vezes 7. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então vai ser raiz nona de 5 vezes a raiz nona de 7. Pronto, acabou-se. Vamos agora para o D. O D é bacana que a gente vai utilizar as anteriores. Ó. Vou fazer assim, ó, o D. 30.
Não vou nem decompor, vou pensar aqui pra gente, vamos analisar. Ó. 30 é 3 vezes 10, certo? 30 é 3 vezes 10. 3 já é um número primo. A única coisa que eu tenho que transformar em um número primo é o 10, em um produto de números primos. Então, 3 vezes 10, a gente já fez aqui, ó. 10 é 2 vezes 5. Botando aqui em ordem crescente, ó, é 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 30, beleza? E são fatores primos. Então, a raiz sétima de 30, eu posso escrever assim, ó. Raiz sétima de 2 vezes 3 vezes 5. Feito isso aí, ó, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Aqui eu vou ter a raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima, vou fazer mais bonito aqui, né? A raiz sétima de 3 vezes a raiz sétima de 5. É só o que o problema está pedindo, para a gente escrever isso aqui como produto de raízes, beleza? Um produto de raízes é uns fatores primos. Vamos aqui o F. O F, vamos embora. Aqui, ó, 15, né? O F não, o E, 15. 15, um produto de fatores primos. Esse aqui é o mais fácil que tem, né? Você vai fazer 3 vezes 5. Isso aqui dá 15. 3 e 5 são primos, então show de bola. Então, eu quero aqui, ó, a raiz décima de 3 vezes 5. Exercício bem mecânico, né? Esse é só pra gente fazer mesmo. Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, vai ficar a raiz décima de 3 vezes a raiz décima de 5. Acabou-se, é só isso. Já esse número aqui é um pouquinho grande, né? Você não consegue pensar em dois fatores primos cujo produto dê 154. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que você sabe, não dificulta. Você vai decompor em fatores primos aqui, ó. 154 dividido por 2. Vamos dividir aqui que nem eu lembro de cabeça, ó. 154 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7. 12 vezes 7, 14. 14 para 15 falta 1. Baixa o 4 aqui, ó. Fica 14, que dá 77. Beleza? 2 vezes 7, 14. 14 para 14, nada. Então eu coloco aqui, ó, 77. Show de bola. Próximo número primo que divide aqui é o número 7. 77 dividido por 7 dá 11. 11 é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1. Então 154 é 2 vezes 7 vezes 11. Beleza? Pra gente terminar a nossa atividade aqui. Vou apagar essa divisãozinha aqui, que todo mundo sabe fazer, né? Então vamos lá, ó. Então eu vou reescrever aqui, ó, a raiz cúbica de 154 como um produto de raízes. Mas eu sei que para chegar lá, ó, a raiz cúbica de 154. 154 é 2 vezes 7 vezes 11. Então, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 11. Assim, bagunçadinho no final, né? Pronto, turma. Questão respondida. Desculpa pela demora, mas é isso. Vamos para a próxima questão, para a próxima atividade. E abraço. Valeu, turma.